Olá, muito boa tarde. Dom José Ornelas foi eleito na última Assembleia Plenária da Conferência Episcopal para um segundo mandato como Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. É nessa circunstância que temos hoje a oportunidade de conversar com o Dom José Ornelas e numa iniciativa conjunta da Agência Lusa e da Agência Eclésia, comigo está o João Gomes, para entrevistarmos Dom José Ornelas. Cumprimento desde já, muito boa tarde. Obrigado por estar connosco neste início do segundo mandato. São dois mandatos que ficam ligados, sem dúvida nenhuma, à iniciativa da Conferência Episcopal de investigar os casos de abuso sexual. Foi isso que aconteceu no primeiro mandato. Neste segundo, o que é que vai acontecer? Que atitude proativa a Conferência Episcopal vai ter para combater, para erradicar e prevenir os casos de abuso sexual no ambiente da Igreja? Boa tarde a todos os ouvintes e que nos seguem. É evidente que aquilo que nós estamos a fazer neste campo dos abusos sexuais é uma iniciativa que foi julgada absolutamente necessária na época em que vivemos e que permitir, com o objetivo de permitir conhecer a realidade em que vivemos e concretamente na Igreja neste campo. A nossa perspectiva era de conhecer para melhor intervir. E era necessário essa reconciliação com o passado, deixe-me chamar assim, para intervir agora? É importante para que não estejamos constantemente a levantar hipotéticos fantasmas ou preconceitos para conhecer a realidade. Pior, eu dizia desde o início, pior do que aquilo que possa vir a conhecer-se é não conhecer o que temos. E o trabalho que foi feito permitiu esse conhecimento? Eu acho que deu um passo muito significativo, porque foi feito por pessoas competentes, pessoas que tinham capacidade para o fazer, que planearam muito bem, seja a constituição da equipa, seja a metodologia seguida. Permitiu também organizar e articular todo esse esforço técnico com a realidade das dioceses, concretamente não só a busca de eventuais casos de abuso, mas também com o recurso aos arquivos diocesanos. O Sr. Dom José ficou surpreendido com os números apresentados em 13 de fevereiro? Olha, eu dizia desde o início, mas isso também foi sempre a minha atitude anímica. E eu não posso dizer se os tais 500 e tal casos que foram de pessoas que concretamente contataram a Comissão, se são muitos ou poucos. Eu só sei é que qualquer um é um drama, da minha experiência que já tinha de pessoas que foram abusadas, e que o que nos interessava era conhecer a realidade em si, sabendo que por detrás podem estar outros casos, mas o que era importante é conhecer-se e determinar o perfil destas coisas, conhecer a realidade de modo que possamos atuar melhor. Sim. Como é que lê as críticas que vieram ao público, principalmente de alguns setores tidos como mais conservadores dentro da Igreja e que tentaram, em diversas fases, descredibilizar o trabalho da própria Comissão Independente? Eu posso entender o desconforto de pessoas que dizem, bom, porque é que a Igreja é que tomou ela a iniciativa de destapar esta caixa de Pandorra? Que é tal coisa sempre, mas eu contraponho sempre a ideia. A verdade é mais significativa, é mais importante, sobretudo quando queremos atuar sobre a realidade, para não trabalharmos sobre ideias fantásticas ou cómodas, mas trabalharmos sobre a realidade concreta. Mas era importante particularmente porque estamos a tratar de pessoas sobre as quais foram cometidas injustiças muito graves. E ir ao encontro destas pessoas poderia ser assim. Tínhamos de abrir. Porque é que chegámos também a esta comissão?
porque esta comissão independente, porque nós já tínhamos as equipas diocesanas, tínhamos as equipas de a coordenação nacional que se começou a projetar e a trabalhar. Entretanto, isto foi no meio da pandemia e teve os problemas que nós conhecemos, mas mesmo assim chegamos rapidamente à conclusão, e isto por expressão das próprias vítimas, que pelo menos naquela fase, para quebrar o gelo relativamente a questões de abuso, que as comissões diocesanas não eram significativas para essa finalidade. Foram e vão continuar a ser determinantes, mas tem para uma primeira aproximação da Igreja, por parte das vítimas, tem alguns obstáculos. Concretamente, as pessoas diziam: eu não gostaria de me manifestar perante uma comissão de onde está o meu vizinho, uma minha vizinha. E isto não tira nada da competência dessas pessoas, que são muito competentes. E, aliás, isso, repito, vai ser a base de intervenção. Mas para esta fase era muito importante, para quebrar este gelo, que tivéssemos alguém que de fora garantisse o anonimato e esta primeira fase, pelo menos, de descrição em relação às vítimas. Há aspectos que poderão não ter sido cuidados, como os dados pessoais que foi necessário trabalhar durante a investigação. E o que é feito agora dos dados recolhidos durante a investigação? Os dados recolhidos vão ser devidamente acautelados para que permaneçam. Isso são um dado da investigação e é evidente que... Mas junto à Conferência Episcopal? A Conferência Episcopal foi quem ordenou quem pediu e custeou este trabalho, e sem tirar nada ao copyright daqueles que trabalharam, e com metodologia própria, etc., mas é evidente que depois isto é bom que permaneça, mas que permaneça também devidamente acautelado, para que os dados que foram recolhidos, onde têm identificação de pessoas, sejam, até pela lei de proteção de dados, que isso significa. Antes de falarmos do Grupo Vita, perguntava-lhe ainda sobre este processo todo que a Conferência Episcopal está a levar por diante sob a sua liderança. Que acompanhamento está a ser feito por parte do Vaticano, nomeadamente a Comissão Pontifícia de Proteção de Menores? Bem, esta é uma iniciativa da Conferência Episcopal. E, portanto, agora, nós sempre tivemos um contato com as instâncias que tratam destes assuntos da Santa Sé, concretamente a Congregação, ou agora chama-se o Dicastério para a Doutrina da Fé, e onde nós fomos com quem discutimos este processo, e de onde recebemos também todo o apoio para continuá-lo e para levá-lo a seu termo. Gravamos esta entrevista antes da divulgação dos dados a respeito dos religiosos. Teremos aí novamente um capítulo com algumas ambiguidades, nomeadamente, como aconteceu nas dioceses, entre denúncias feitas sobre sacerdotes já falecidos, outros até que não estavam na diocese. Que processo vai ser este agora? Bem, isso é a questão de nomes e carece um parênteses um bocadinho mais longo. Para já espero que esta fase agora seja já mais trabalhada, na medida em que a primeira fase, a primeira tranche da comunicação destes casos foi às dioceses, e já um ulterior trabalho já foi feito, e penso que isso agora vai estar mais normalizado. Mas para já o que isso significa é algo muito interessante e característico desta iniciativa da Igreja em Portugal, é que isto abrange toda a Igreja. E as congregações quiseram também ser parte deste estudo, porque só assim temos a realidade no seu conjunto. E acho que isso foi muito interessante e muito importante, que todos, seja dioceses, seja as congregações, nos pusemos claramente à disposição para fazer sem entraves
o estudo e de buscar todos os dados disponíveis para se encontrar a realidade em que nós estamos. A segunda coisa é que estes nomes que foram dados, e faço o tal parênteses, são nomes que não são assim tão inócuos. São nomes que vão ser cruzados com outras informações que as congregações e as dioceses já têm. Portanto, quanto aos mortos, às pessoas eventuais abusadores já mortos, não foi nem por desleixo, nem por falta de atenção que eles lá figuram. A maior parte destas pessoas já falecidas tem a ver com o facto de as vítimas estarem vivas. E, portanto, por uma questão de justiça para com essas pessoas. Sim. Sr. Dom José, eu gostava ainda de fazer duas questões antes de passarmos para o Grupo Vita, muito simples. A primeira é, se por acaso começar a haver processos em tribunal para pedidos de indemnização, a Igreja Portuguesa ou as dioceses estão preparadas para o pagamento dessas indemnizações? Esta é uma questão. E a outra, anunciou em Fátima que já há 30 vítimas a serem apoiadas pela Igreja, nomeadamente para a sua reabilitação, para o seu acompanhamento médico. Foi um processo em que foram as vítimas que se dirigiram à Igreja a pedir esse apoio ou foi a própria Igreja que o disponibilizou por modo próprio? Não, eu penso que isto tem a ver, eu não conheço caso a caso, porque isto era preciso ver caso a caso. O que interessa é o seguinte, que houve um contato com as vítimas, ou por parte da Igreja, se era já conhecido, ou porque alguém se dirigiu à Igreja e poderia não ter sido diretamente para pedir ajuda. Era para se fazer à medida que se foi conhecendo casos destes. E foi-se dizendo, isso é muito claro para todos, que nós queremos ser parte da reabilitação, libertação e feita por profissionais para ir ao encontro destas pessoas. Isto está muito claro. Portanto, o que nós dizemos é o seguinte, para clarificar a outra questão. É evidente que se alguém... A noção de indemnização, é por isso que nós temos evitado o termo, porque a indemnização é um termo jurídico. É um processo. Chega-se à indemnização através de um processo jurídico. Se alguém puser um processo, vai-se seguir a lei. A lei diz que quem é responsável, pela segunda lei portuguesa, por um mal concebido, praticado, são as pessoas que o praticaram. Está claro. Agora, o que nós dizemos é que ninguém vai ficar sem ajuda para aquilo que é justo e para a sua vida, se mesmo que, ou porque não fez um processo, ou porque o abusador, por exemplo, não tem meios para isso. O que nós vamos fazer é realmente disponibilizar ajuda. E é por isso que não pomos em termos jurídicos. Se for em termos jurídicos, é evidente que vai haver um processo e é evidente que nós não estamos acima da lei. Qualquer instituição vai seguir o processo conforme o processo legal. Agora, eu não estou a ligar simplesmente isto a processos. Estou a dizer que as pessoas que foram abusadas em ambiente de igreja ou por pessoas de igreja vão ter a ajuda necessária da nossa parte e isso está esclarecido. Claro que as dioceses vão assumi-lo na medida em que são casos que estão ligados a elas. Sobre o Grupo Vita, o que é que a Conferência Episcopal pede a este grupo agora constituído? Ele estará na linha da frente para receber eventuais denúncias ou a mediar o trabalho que as comissões diocesanas estão a fazer? Um bocadinho de tudo isso e mais. É dizer, o Grupo Vita vem de portanto, essas coisas agora já estão mais públicas, mas o fundamental da ideia, que é isso que nos interessa aqui, da parte da Conferência Episcopal,
tem algo a ver, não é simplesmente, não é a continuação da Comissão Independente de Estudo, porque essa era uma Comissão de Estudo. E, portanto, era uma Comissão totalmente independente, porque os critérios e a sua organização era para isso. Agora, esta faz parte do processo operativo que se segue às conclusões do estudo, do relatório feito, das recomendações e daquilo que nós próprios fomos vendo como o processo que está a fazer a Igreja. Entramos num processo operativo, portanto, e, por isso, este grupo que vai ser uma parte muito significativa nos próximos 2, 3 anos, vai ser uma parte muito significativa da intervenção, porque é preparar a Igreja para estar atenta, para acolher casos eventuais que vão acontecendo, para tratá-los convenientemente, para ir ao encontro destas pessoas e dos outros que vêm do passado, mas também e sobretudo para preparar tipos de prevenção, de formação de pessoas, sobretudo dos agentes que estão em contato com crianças. Portanto, isso feito por pessoas competentes. Por isso mesmo, não pode ficar fora da preocupação e do propósito da Igreja de tirar conclusões daquilo que se conheceu e de agir precaucionalmente e de agir durante e em face de qualquer caso que apareça. Exato. E não teme que haja alguma retração por parte de eventuais vítimas de se dirigirem a este grupo, uma vez que ele vai trabalhar em ligação direta com a equipa nacional de coordenação das comissões diocesanas e muito dependente da própria Igreja? Nós temos o termo que está lá, é articulado. A articulação significa que se articulam órgãos que fazem movimentos diferentes, mas que têm articulações. E, portanto, essas articulações são absolutamente necessárias porque, quando se trata de agir com as vítimas, chegar às vítimas, não pode haver essa ruptura. Porque se houver, por exemplo, até agora era muito importante o anonimato, a questão das listas, a confusão das listas vem daí. Até agora era importante o anonimato, porque o anonimato garantia que a gente juntava dados de várias pessoas, não está ligado a esta ou aquela, para caracterizar e estudar. Agora, se se trata de tratar e de falar com pessoas e de ajudar pessoas, isso não se tratam então as siglas que caracterizavam cada caso, que era uma sigla. Não se tratam siglas, tratam-se pessoas concretas. Portanto, isso tem de ser feito. Esta articulação, e fala-se de articulação, de alguém que tem, ao mesmo tempo, nós falamos de autonomia, não independência, porque se são duas coisas desligadas, não funcionam. O que eu gostaria que as pessoas que sofreram abusos entendam é precisamente isto. Estas pessoas vão ter, de um certo modo, vão ter uma caracterização de independência e de profissionalidade, que também têm as comissões. Mas as comissões estão dentro do território, podem ter sempre essa dificuldade adicional. Agora, e têm lá pessoas competentes. Mas, quando se trata agora de encontrar claramente para essas pessoas, podem ser encaminhadas diretamente pelo grupo Vita, que vai ter e vai procurar sugerir modos de tratamento, mas também em ligação com as pessoas que precisam desse tratamento, vão ser pessoas que vão ter sempre a liberdade, evidentemente não pode ser, nestes casos, a liberdade de escolher quem queiram. Agora, depois, o saber depois como é que isto se articula para pagar, etc., vai ser. Mas o mais comum, é também importante, é porque as pessoas não vão vir de Viana do Castelo ao Algarve para serem tratadas, não é? Portanto, e para isso é evidente que este contacto depois com
com as próprias equipas diocesanas, as próprias comissões diocesanas, vai ser importante. Vai ser importante na fase operativa. E isso há de se fazer segundo o diálogo e o próprio trabalho que se faz. Aliás, já há equipas implicadas nestes tratamentos, da que me referi há pouco. Pode especificar? Sim. Não, sei que há, porque sei de algumas. Não vou fazer estas coisas equipas evidentes. de psicólogos? De psicólogos, etc. Agora, também uma coisa que quero dizer é o seguinte. Este é um trabalho que se vai fazer com toda a descrição que exige. Quer dizer, as pessoas não vão pôr a sua vida, não vão, e isso é o ABC também de sucesso, mas de justiça para com estas pessoas. Passar por estes processos não é fácil e, portanto, tem de se garantir que isto é feito com a descrição própria que estas situações requerem. Com este Grupo Vita, a Igreja Católica em Portugal poderá falar mais a uma só voz a respeito destes casos, ter uma estratégia... Nós gostaríamos que, não é só o Grupo Vita, mas todo este processo que nós estamos, esta articulação entre o Grupo Vita deu-se a si própria uma atividade por 2 anos e meio, 3 anos, que é para montar um sistema que fique na Igreja. Depois é evidente que algo de semelhante vai ter de ser, mas pode ser assumido um setor da coordenação nacional, simplesmente. Agora, o que deve ser é termos para este campo de abusos, destes casos horríveis que aconteceram, e eu gostaria de dizer que não voltarão a acontecer, mas não podemos estar seguros. Agora, o que nós temos é de ter uma estrutura funcionante, e essa estrutura tem de ser feita por pessoas capazes, que já existem nas comissões diocesanas, que existem na coordenação nacional, porque vêm dessas comissões, e, portanto, que sejam eles, e não diretamente os bispos, antes de mais, a intervirem, a determinarem este caminho. Por detrás vão ter sempre os bispos, que são quem, mesmo do ponto de vista canónico, é importante que o façam, cada bispo na sua diocese e os bispos no seu conjunto, mas quem está à frente destas coisas têm de ser pessoas profissionais. E, portanto, é isso que nós queremos. De ter uma organização preferentemente laical e competente para tratar destes casos. Muito bem. Este processo todo terá ferido muito a própria credibilidade da Igreja Católica em Portugal. Acha que vai demorar a recuperar essa credibilidade? Eu não sei. Também houve tanto fumo nos média e nem sempre de boa qualidade. Isto posso dizê-lo com toda a franqueza, reconhecendo que o fundamental que é o diálogo com a sociedade, e que hoje, evidentemente, que os órgãos de comunicação social são fundamentais, e agradeço todo o trabalho feito, e muito trabalho, com muita competência e interesse e paixão. Agora, também houve muita desinformação no meio disto tudo. E agora, passar a ideia, que foi corrente em muitos, dá a ideia que por detrás da Igreja, isto é um covil de abusadores. Não, os próprios números, por maiores que sejam, dão essas coisas. Quer dizer, existem na Igreja, existiram, e existem casos que ainda estão a ser tratados, e, portanto, esses casos existiram. E nós não fechamos os olhos, não olhamos para o outro lado. E temos de melhorar, chegamos à conclusão que nós temos de melhorar o nosso sistema, mas não é que a Igreja tenha mais abusadores de outras situações. Agora, é duplamente grave, também para nós. A credibilidade é mais dentro de nós que é importante. E não me preocupa o escândalo. Preocupa-me que tenham existido esses casos. É isso que me preocupa. A credibilidade vem daí. Não é de se fazer conhecer, é de existirem.
E, portanto, agora, ter a coragem de chamar as coisas pelo seu nome e de agir com elas não é falta de credibilidade. É quando eu posso dizer, errei. Isto não me tira a credibilidade. O pior seria eu cometer uma asneirada e continuar para me defender ou encobri-la ou simplesmente dissimulá-la. Quem quiser outro tipo de credibilidade, vá à vontade, comigo não pega. Quer dizer, nós temos... A credibilidade vem da busca da verdade e das coisas para se encontrar soluções. Agora, nós vamos procurar. Esta fase agora é precisamente a da intervenção. E é para isso que aí estamos. Depois, se há pessoas que têm... Olha, ainda ontem recebi e muitas pessoas que me dizem que agradecem. Há bocadinho falámos que há grupos na Igreja que acham que isto foi tudo muito mau, porque fui levantar problemas que eventualmente poderiam nem sequer ser conhecidos e que se podiam tratar discretamente. Não, casos destes precisam de ser tratados abertamente, porque são um problema social aqui em Portugal e no mundo e dentro da Igreja. E só chamando-a pelo nome, falando sobre isto e tomando atitudes corretas, é que nós podemos inverter esta situação. Isto, para mim, chama-se credibilidade. Se outros têm outra noção de credibilidade, eu não o sigo. Avançamos para um outro tema. Dom José foi eleito para um segundo mandato agora na presidência da Conferência Episcopal Portuguesa. Parafraseando outros eleitos, podemos afirmar que é o presidente de todos os bispos de Portugal? Bem, eu não conheço outro. E é evidente que todos os que elegemos para este dado fomos os que elegeram. Evidente que é natural, numa eleição, se imagino se fosse por unanimidade que eu também tinha votado em mim, seria uma coisa pouco simpática. E é natural que outros pensam que seja outro, mas isso faz parte do jogo da própria busca de quem são as pessoas indicadas para determinado trabalho. A mim também se pôs a questão de saber se candidaturas, não há candidaturas nenhuma já, há aquilo que são pessoas que são indicadas pelos outros bispos numa eleição normal e depois dizem que sim ou que não. E é claro, eu nesta situação poderia ter dito, e sobretudo não para ter uma vida mais cómoda, porque este foi um ano... não digo difícil, foi um ano desafiador e que exigiu tempo e muito contatos, etc. Mas isto acho que vale a pena. Quer dizer, a gente está aí, se há problemas, é preciso enfrentá-los. Mas e pronto. Chegou a colocar a hipótese de não estar disponível para um novo mandato? A mim próprio, sim. A mim próprio, sim, porque eu tenho uma diocese para cuidar. E essa diocese também se ressente se o bispo tem muito tempo fora, dadas outras questões, também, isso também não é, nem sempre é simpático. Mas isso também significa que, e é por isso que estamos a viver também uma igreja sinodal que vai dar trabalho a se movimentar nessa direção, mas é para aí que vamos levar. Para que também há certas coisas que faz o bispo que outros podem fazer, e eu próprio ainda tenho, porque cheguei à diocese com isto tudo, e portanto mesmo a estruturação do meu próprio trabalho e desde os colaboradores se ajustarem a mim e eu a eles, isto é uma aprendizagem que vamos fazendo mas isso merece a pena trabalhar para isso. Agora, relativamente ainda ao funcionamento da própria estrutura da CEP, há um pouco a sensação de que a Conferência Episcopal reage tardiamente, por exemplo, aos problemas da sociedade, e isto em termos públicos. Não há tomadas de posição pública em tempo real, digamos assim. Tem várias comissões episcopais setoriais, mas não se vê no dia-a-dia um acompanhamento da atividade social por parte dessas comissões, pelo menos em termos de imagem pública, de posição pública. Não é? Há muito a trabalhar neste campo. Há muito a trabalhar.
Há muito que trabalhar Está alguma nesse coisa sentido. pensada? Não, há muito, a meu ver, há muito que fazer e de articular. Hoje nós precisamos trabalhar mais em rede, isso não tem a mínima dúvida, estamos bem convencidos disto, que este caminho de sinodalidade que estamos a fazer em toda a Igreja, a partir da base das paróquias, das dioceses, dos continentes e da Igreja toda, e evidentemente nas conferências episcopais deve-se sentir mais. Mesmo a nível da Igreja, resta, a nível, por exemplo, da própria organização da Igreja, isto para falar em macro em geral, alterações no direito canónico que permitam mais isso, porque, por exemplo, as conferências episcopais nascem do Vaticano II e praticamente no direito canónico estão quase ausentes, em termos estruturais. Claro que os bispos podem seguir essa tendência e boa. A realidade andou muito mais adiante do que o direito. Mas agora também é preciso sustentá-la, a meu ver, mais. E depois, a própria organização, nós temos de entrar muito nisto, porque não vamos perder a noção de que cada célula da Igreja é a diocese é a célula básica. Não é básica no terreno, estão as paróquias, estão as vigararias, movimentos, etc. E depois, mas dentro de uma igreja com o seu bispo, essa é a célula estruturante da Igreja. Mas isso não pode ser cotada, fechada. E trabalhar em rede, e é isso que vem do Vaticano II. Portanto, e é isso que nós temos de aperfeiçoar, e é aquilo que você diz, também quanto à visibilidade, etc. Por um lado. Por outro lado, temos de ter em conta o seguinte, que muita dessa visibilidade faz-se através de instituições, você falou das comissões, mas podíamos falar de tantas outras instituições da Igreja, Caritas, como, por exemplo, para a educação, estas comissões que estão a trabalhar constantemente. Agora, a articulação disto para dentro com as dioceses e digamos, a visibilidade de tudo isto para a Igreja, para fazer com que tenhamos maior identificação de propósitos, desde as paróquias até o topo da hierarquia cristã e das lideranças cristãs, isso é muito importante. E isso acho que é um caminho, e é esse caminho sinodal que começa por aí. Começa no caminho que estamos a fazer, mas até se chegar realmente às conferências episcopais e depois a nível mundial também, porque aí é o sínodo que estamos a fazer. Eu tenho muita confiança que este sínodo vai trazer à Igreja um movimento que começou e que é para continuar. Mas tem toda a razão, e dou-lhe razão que nós temos aí um caminho onde trabalhar. Esse papel mais relevante das conferências episcopais, o próprio Papa Francisco já o referiu, falou nele. Agora, dizia que é necessário alterar o Código de Direito Canónico para que assim aconteça? Sim, mas com o sínodo há um grupo de canonistas, isso está claro, há um grupo de canonistas que estão a seguir o sínodo e a apontar das sugestões que vão sendo feitas quais são as alterações que se devem fazer no próprio direito. Para que, por exemplo, posso dizer uma coisa, uma diocese, eu nomeei uma senhora como a chanceler da diocese. Normalmente o chanceler, em órgãos específicos da diocese, devia estar lá, mas se depois diz que devem ser padres, já não dá para pôr lá à face do direito. Pode-se sempre pedir a exceção, a Roma, etc. Mas isto significa que o direito também tem de acompanhar isto e promover aquilo que já está acontecendo, mas dar-lhe direito, normas direitas E isso permitirá que, por exemplo, em Portugal, e sente-se cada vez mais a necessidade da Igreja Católica ter um interlocutor para falar com a sociedade, não é? E não 20 de acordo com as suas dioceses. Sim, mas eu acho que tem razão de ser isso, e nestes dias falou-se muito disso, e em alguns casos houve uma certa cacofonia, se poderíamos dizer, mas por outro lado também nós não temos de ser de passar o mesmo trombone de um para o outro. Não é? Isto tem de ser, acho que
a diversidade de modos de expressão é mais do que legítima e nós não queremos uma igreja monotónica. Isto não é. Agora, que termos um trabalho mais assertivo do ponto de vista comunicativo, acho que sim. Aliás, estão-se a dar passos nesse sentido e espero que venha a ter mais mesmo. E a participação de leigos e de leigos competentes, não está dito, na reforma, foram reformas básicas só que provavelmente vão ser seguidas de outras, mas, por exemplo, nós dissemos até o secretário da Conferência Episcopal não tem de ser primeiro era pressuposto que fosse um bispo, depois, agora o padre Manuel Barbosa não é bispo, e disse que amanhã pode ser um leigo. Não, portanto, estas coisas são movimentos que vão acontecendo na Igreja e que precisam de ser feitos. Sim, Sr. Dom José, já houve tempos em que o secretário da Conferência Episcopal funcionava muito como também o porta-voz da Conferência Episcopal, a quem se colocava uma questão e ele respondia em nome da Conferência Episcopal. Isso neste momento não está a acontecer. Acha que vão ser dados passos nesse sentido? Não, nós temos assessorias de comunicação, mas precisamos de ter um secretariado mais organizado. Alguns passos já foram dados neste sentido, outros vão acontecer. No discurso de abertura da Assembleia Plenária, apelou à disponibilidade dos bispos, caso fossem eleitos para os diferentes cargos, e aconteceram essas eleições durante a Assembleia, mas falavam desta disponibilidade sobretudo por causa da nomeação de bispos para Portugal. Tem sido notícia a manifestação de indisponibilidade por parte de alguns que são indicados para bispos. É isso que está a causar a demora da nomeação? Eu tenho lido isso nos jornais e nem tenho elementos para dizer sim ou não. Porque isso, quando isso chega, que se uma pessoa é contatada por dizer, olha, o Papa nomeou-te bispo, isto já é no fim de um processo. Mas se ele recusar, quer dizer que o processo tem que recomeçar de novo. Tem de recomeçar de novo. Então pode ser isso que está a atrasar a nomeação de algumas dioceses? Mas não creio, porque daquilo que sei, algumas coisas demoram-me, têm demorado demasiado tempo para chegarem mesmo para serem enviados os processos para Roma. O que acho é o seguinte, acho que este processo que nós temos não está a funcionar. Nós temos 2 dioceses neste momento que já há 1 ano e tal estão sem bispo, uma já há quase 1 ano e meio. Isto não é aceitável, a meu ver. Significa, no processo de uma igreja sinodal, o processo de eleição dos bispos, que não é para pô-los fora, para pô-los na praça pública e fazer candidaturas ou coisas do género, não é nada disso, isso não pode ser. Mas, por outro lado, acho que nós precisamos de rever este processo para agilizá-lo e para torná-lo mais participativo, para se encontrar caminhos. É mais um caso em que o decurso do sínodo pode levar à mudança do direito canónico? Eu penso que sim, que algumas coisas podem mudar. Agora, não quereria ver, e é claro que o papel do Papa neste sentido é muito importante, nomear os bispos em todo o mundo, porque isso é típico da Igreja Católica, mas a participação neste momento, já há uma grande participação em termos de consulta de pessoas leigos, padres, bispos, mas isto, a meu ver, pode ser organizado de outra forma, agilizando melhor e tornando mais rápido e eficiente o processo de escolha. Já agora, relativamente ainda à questão da nomeação dos bispos, a confirmarem-se estas recusas por parte de alguns padres, isso não é um pouco contraditório com a disponibilidade para o compromisso, para portanto, estar à disposição para fazer aquilo que a Igreja lhe pede? Eu não sei, quer dizer, eu fui nomeado bispo e tive dúvidas também quando me chamaram. E compreendo que sim, que
que outros também o possam ter. É um discernimento que se tem de fazer. Um discernimento na disponibilidade, mas também posso aceitar que alguém que diga não, eu realmente não me sinto. E pode não ser simplesmente uma questão de comodidade ou não querer. Não, servir depois é de facto estar muito, mas sempre foi, estar muito, só quem quisesse fazer isso em termos muito pessoais e de prestígio pessoal e de coisas assim, que isso é aquilo que o Papa dizia que é um grande perigo, aqueles que querem, é bom que não sejam, e porque se calhar os que desejam muito como uma questão de promoção social, é bom que não sejam. Isto também estou de acordo. Voltando ainda à questão do sínodo, já foi abordada aqui, mas a síntese da CEP apontava para, nomeadamente, a dificuldade em acolher e aceitar a diversidade, como casais em segunda união, pessoas com atração pelo mesmo sexo ou uniões homossexuais, tensões em temas ditos fraturantes, não é? O acesso das mulheres ao sacramento da ordem, a ordenação de homens casados, a identidade sexual e de género, enfim, tudo aquilo que está Sim, está na ordem do dia da discussão dentro da Igreja e na sociedade. E isso não deixa, aliás, o próprio Papa colocou à Igreja estes temas e dizendo, primeiro, que antes de mais essas pessoas precisam de ser acolhidas. Isso é verdade clara. Jesus nunca recusou ninguém por nenhuma dessas questões, para já nem se punham essas coisas, nem se punham nesse tempo, nessa linguagem, mas hoje temos questões destas, questões novas, que o Papa Francisco diz, não busquem simplesmente soluções do passado para os problemas de hoje, não vai dar certo. Agora, e nós temos questões destas, que não podemos verdadeiramente ignorar. Quando nós sabemos que uma grande parte dos casais, também dos matrimónios que se fazem na Igreja, acabam em separação. Isto não pode ser, e então essas pessoas são simplesmente postas fora. Portanto, e a questão caminhos que o próprio Papa Francisco foi abrindo nesse sentido sobre as questões do matrimónio, e precisam de ser repensadas e ajustadas, mas não é simplesmente uma questão de direito. Aí trata-se sobretudo de uma abertura para com as pessoas, ajudá-las a fazer um caminho de verdade e de discernimento sobre a sua própria vida. Isto é aquilo que o próprio Papa Francisco diz. Para que cada um se realize a seu modo e na medida da sua possibilidade. A Igreja não é uma igreja só de gente perfeita, é de gente que às vezes vive situações das quais até uma solução simplesmente normal não chega. Então tem de fazer aquilo que aconteceu no Evangelho. Tiveram de descapotar a casa para que um doente chegasse à beira de Jesus. E isto é importante. É encontrar soluções novas, e para essas soluções novas é preciso desestruturar algumas coisas para que se encontre caminhos novos. Isto para mim é muito claro. Agora, sobre outras coisas destas, algumas estão em franca discussão, como a discussão da ordenação de padres casados. Não é uma novidade nenhuma. A Igreja Católica, greco-católica do leste europeu, por exemplo, eles têm padres casados e alguns vivem aqui entre nós, com a sua família, e estão ativamente no ministério. E e para eles causa uma estranheza, porque é que a Igreja Latina, a partir do Concílio de Trento, acabou com os padres casados. Portanto, isso é uma questão disciplinar, ainda há dias o Papa voltou a repetir isso, é uma questão disciplinar, não é uma questão nem dogmática, nem coisa nenhuma, é uma questão que, porém, deve ser discutida e aceita e digamos, implementada pela Igreja no seu todo e não simplesmente por cada um. Falou do sacerdócio das mulheres, etc. E isso, para mim, é um tema que está em cima da mesa, não se põe ao mesmo nível dos outros, é mais complexo e, sobretudo, mais do que não é a complexidade. Em complexidade. É que, em termos culturais, é algo diferente. E nós não temos de olhar simplesmente para a Igreja na Europa, mas temos de olhar para a Igreja que está em todo o mundo, em diferentes culturas.
E, portanto, também quando se dizer isso, se chega a essa conclusão, isso deve ser, a Igreja deve ser preparada para tal e deve fazer o seu caminho, mas para a Igreja, na totalidade da vida da Igreja. E quem diz isso diz outros problemas, que, por outro lado, é preciso que, não é simplesmente uma questão de moda, é uma questão de ir ao encontro de uma sociedade que mudou, de uma cultura que está mudando e, portanto, encontrar linguagem e caminhos novos para ir ao encontro dessa cultura. Foi isso que sempre foi na Igreja. Muito bem, mas de qualquer forma, quando foi revelada, quando foi conhecida a síntese, houve inclusivamente alguns padres que vieram ao público dizer: não é esta síntese, não sei como foi feita, porque a minha paróquia não teve estas conclusões. Não acha que há aqui um movimento também que pode contrariar tudo isto? Quem pensasse que mudanças destas não iam suscitar opiniões diversas, eu recebo constantemente coisas dessas. E é natural que seja assim. Por outro lado, o contraditório é muito importante, porque o contraditório vai fazer ver num projeto que se leva tão alegremente para a frente, às vezes, quando a gente está todos tão entusiasmados com as coisas e não tem um contraditório, alguém que diz: ei, atenção, porque isto não pode ser assim, por aí, por isto e por isto. Esses por isto e por isto, as razões contras, devem nos fazer pensar claramente o projeto, para não cair, para evitarmos coisas más. E isto é um conselho que eu recebi quando comecei a ter alguma responsabilidade. Um velhinho da minha congregação que dizia: olha, tu escuta particularmente com atenção aqueles que contradizem as tuas medidas, porque vão-te evitar muitos dissabores. Os outros que te apoiam, batem as mãos, muito bem, mas esses já estão incluídos na tua visão das coisas. Mas olha para os outros, porque vão fazer-te ver o lado e as franjas negativas que pode ter o teu projeto, que até pode ser bom, mas vão-te evitar muitas coisas. E quando nós pensarmos em Igreja, temos de pensar assim, aceitar esta discussão, que é mais do que não, ai de mim se não existisse, mas depois também temos de ter a coragem profética de dizer: mas agora é preciso ir para a frente. Enquanto Presidente da Conferência Episcopal e enquanto Bispo da Diocese de Leiria Fátima, acredito que um dossiê que tenha sobremesa seja o Santuário de Fátima. Que projeto tem para este santuário? Bom, essa é uma das coisas que eu acho que agora foi renomeado o reitor e é preciso, e portanto estou constantemente em diálogo com ele, mas há um ano que estou na Diocese, alguma coisa vou conhecendo, algumas dinâmicas vão sendo importantes, mas o santuário acho que tem uma dinâmica muito que está em constante transformação, para encontrar respostas novas, para tempos novos. Eu não me sinto ainda confortável para dizer: esta é a linha, mas há algumas coisas que me são importantes. E uma das coisas que acho que é importante para o santuário e também com aquilo que foi nos últimos anos a canonização dos dois pastorinhos, Francisco e Jacinta, e o processo em curso da irmã Lúcia, tudo isto leva a uma coisa que a mim me parece importante, que Fátima deve focalizar, mas focalizar não simplesmente de um ponto de vista de reflexão e espiritual, mas também muito de ação concreta, que é a atenção aos mais pequenos, concretamente às crianças. Quando a gente vê que no mundo todos os dias morrem muitas crianças em números horrorosos, de crianças que morrem de fome, de crianças que são abusadas a todos os níveis, de crianças que não têm escola, de crianças que não têm, o santuário isto não lhe pode passar ao lado. Maria veio precisamente para estas crianças. Além disso, é encontrar um evangelho para os mais pequenos, para aqueles precisamente que estavam fora. Os pastorinhos não iam à escola. Interessante, Nossa Senhora manda-os ir à escola. Diz que têm de ir à escola. Eles vivem no meio do mundo que lhes mete medo
E a linguagem que eles utilizam é uma linguagem infantil, mas é a linguagem da guerra, da pandemia. 2 deles foram vítimas da pandemia, da gripe espanhola. Quer dizer, isto, tomar a sério esta mensagem de Fátima, significa dar ao Santuário de Fátima uma perspectiva nesta direção. Isto, estamos começando a dar algum passo, mas isto tem de ser mais fundo. E tem de ser. E Fátima tem de ser isto, porque senão Fátima corre o risco, para que não corra o risco, como santuário, de ser um nicho, onde se vai fazer devoções e depois se volta e tudo continua na mesma. Mas que seja algo que mexa com as pessoas, e isso é a função dos santuários, é precisamente essa. E dada a projeção internacional, digamos, a todo o mundo, que tem mundial, que tem o santuário, pode fazer uma diferença. E pode fazer uma diferença também neste momento da história em que a Igreja Católica combate os casos dos abusos sexuais sobre crianças. É nesse contexto também que pensa possíveis projetos? Quando se fala de crianças e de abusos, a fome é o maior abuso. Porque a fome, a miséria, a falta de educação, a falta de água, que sofrem muitas crianças, quer dizer, nós fizemos um caminho na nossa sociedade. Eu, quando era pequeno, uma das funções dos mais pequenos era ir buscar água para casa, porque não tínhamos água corrente. Quando isto se faz para ir a quilómetros, 2 horas para ir buscar, como acontece em tantos lugares do mundo, que as crianças vão a 2 horas de distância buscar água para casa, alguma coisa, isto tem de mexer. E Fátima, a meu ver, não pode ficar estranha a toda esta linguagem. E já agora, Fátima, no contexto da Diocese, já está tudo pacificado entre o clero da Diocese e o clero de pacificado Fátima? Pacificado neste sentido. Fátima, uma instituição como o Santuário dentro de Fátima, dentro de uma Diocese que não é assim tão grande, é evidente que tem um peso importante que é preciso equacionar bem e ir solucionando os problemas que se vão encontrando. Agora, também o santuário é uma bênção para aquela diocese, do ponto de vista também espiritual, de dinâmica de vida, para mais novos e mais velhos, da própria projeção da diocese de abertura de caminhos, acho, sem dúvida. Enquadrar isto tudo dentro, olha, começar por os padres da diocese, que já não tem muito, tem um clero que não é numeroso, e para dedicar-se também, alguns que se dedicam ao santuário, para encontrar o equilíbrio entre a própria função do bispo e daquilo que significa não é de condicionamento, porque o santuário tem a sua vida, mas significa, de qualquer forma, uma realidade que não é o que outras dioceses não têm de uma Exato. coisa. Mas eu referia-me também às divisões que há entre o próprio clero, nomeadamente porque consideram que o clero que está em Fátima, ou que está no santuário, que é privilegiado em termos de, nomeadamente, remuneração. Isso, acho que é um problema que já está bastante mais redimensionado e que nós estamos a discutir para toda a diocese as novas normas. Aliás, já encontrei isto a caminho, novas normas de administração. Isso também está acautelado no sentido de que, mas não é só a questão do santuário, padres que podem ter outra remuneração por outras funções que têm fora da diocese, fora do âmbito da diocese, e há formas de compensar tudo isto e de criar, porque isso é importante. Nós temos, de facto, uma base de justiça que é importante, que seja para o bispo, seja para os sacerdotes, que têm estipulado quais são os tetos e que seja justa para todos. Avanças com a JMJ?
Sim, a Jornada Mundial da Juventude está mesmo à porta, não é? O que é que espera desta iniciativa, deste acontecimento, e o que é que espera do acontecimento em si e depois o que é que espera que fique no pós-jornada para a Igreja em Portugal? Isso vem daquilo que está acontecendo agora. Portanto, houve um esforço muito grande de encontrar pessoas jovens e alguns não jovens, mas que eram importantes para tudo isto. O que se fez e que eu vejo, que vi aqui em Setúbal quando estava cá, quando isto começou, e depois é um esforço muito, muito grande que se está a fazer. E é este esforço que se está a fazer é tão importante como a própria realização, do ponto de vista daquilo que vai ficar, da última pergunta, que é para que é que isto fica, para que é que isto serve. E estas três perguntas têm de estar ligadas. O que se fez está a ser um esforço muito interessante dentro da Igreja e fora dela. Articulação com autoridades, com instituições, com processos em curso. Não só da logística, mas muito mais, de interesse, de motivação de pessoas. Portanto, isto é para mim o que é mais válido que está a acontecer, porque implica pessoas. Depois, basta que não fique toda a gente depois que entre na ressaca e que depois agora finalmente acabou. Mas o que é que isto criou? Criou, a meu ver, primeiro, um movimento que se não parte de dentro, se não mudou, se não motivou pessoas a se levantarem-se, que é o tema destas jornadas, levantar-se, a sair do seu bloco de comodidades. O Papa fez um pequeno vídeo, disse, saiam do sofá, era a primeira mensagem. Sair do sofá das comodidades, do individualizar e criar cada um o seu caminho, a sua igreja e o seu grupo e para estar em ligação com outros. Esta é a cultura que é preciso que passe para a Igreja, particularmente na nossa juventude, mas passe também para o mundo. E é isso que o Papa está a desejar. A vinda de pessoas aqui e a abertura internacional, e eu espero que isso também seja algo que fique. Mas, sobretudo, que fique a nível de cada diocese, isto eu acho que é o mais importante, que fique esta estrutura que fizemos. Quer dizer, onde às vezes nem sequer paróquias, nem sequer tinham um grupo de jovens, agora têm um grupo de jovens, um COP, Comitê Organizativo Paroquial, e as vigararias têm o vicarial, o COV, etc. Portanto, se nós conseguirmos manter esta rede capilar de jovens e manter os jovens dentro do seu... Isto, para mim, é uma rede fundamental e luminosa, porque é onde os jovens... E depois, aprendemos a dar responsabilidade a estes jovens. Aprendemos a pô-los a gerir estas coisas, não simplesmente... Pronto, em muitos lugares tem um leigo, outras vezes tem alguém mais experiente em gestão a gerir o conjunto, mas na realidade depois nas subsecretarias onde isto se divide estão aí a gerir muitos jovens. É isto que me interessa. Quer dizer, os nossos jovens não podem estar, e isto para mim é a coisa fundamental, os nossos jovens não podem ser considerados nas nossas paróquias só como destinatários de serviços, destinatários de organização, destinatários de processos, de discursos, etc. Mas têm de estar dentro da feitura de tudo isto. E este é, voltando à Igreja Sinodal, onde, e isto acho que foi um traço mais ou menos por todo o lado, em que se diz os nossos jovens participaram pouco nestes grupos para dar opiniões, etc. E isto é algo que pode ser junto com isto, com as jornadas, junto com o processo sinodal da Igreja, penso que é muito importante. E seria talvez um dos pontos para mim mais importantes. Precisamente para que essa ressaca e esse esvaziar do balão não aconteça depois do esforço da preparação,
Há quem sugira que se defina já um plano para o pós-jornadas. O Dr. José Ornelas adiantou essa rede capilar que existe, de COPs, COVs, etc. Pode ser essa a proposta e pode depender da Conferência Episcopal existir um plano para o pós-jornadas? Isso nós vamos ter um plano de jornadas, as jornadas de formação do clero, do episcopado, serão sobre esse tema, e certamente que esta é uma das virtualidades das jornadas que é preciso avançar. Para além da carga que a experiência própria, olha, agora os símbolos das jornadas vão chegar a Leiria agora no fim deste mês, o próximo mês será em Leiria. O que tem acontecido para aí abaixo são vagas interessantes, é preciso ver depois o que é que fica de tudo isto. Portanto, dos eventos significativos, dos acontecimentos que estão já em curso e que, sobretudo, se vão intensificar naquelas 2, 3 semanas que depois tem o centro aqui em Lisboa, mas que isto possa depois ser algo que fique e que dê um elan novo à nossa juventude. Muito bem. Quando se encontrar com o Papa Francisco aqui em Lisboa, quando ele chegar, mas também em Fátima, se estiver confirmado, qual é a mensagem que lhe vai transmitir? Mas primeiro eu vou para escutar a mensagem que ele tem para nos trazer. Mas é evidente que esta presença do Papa entre nós e aquilo que eu antes de mais gostaria de lhe pedir que continuasse o seu ministério como ele tem feito, porque tem sido um Papa que tem inspirado muito os nossos jovens, apesar da sua idade, mas depois tem apresentado caminhos novos para a sua Igreja. O que eu acho que quando a gente pensa que às vezes que a igreja institucional é pesada, é monótona, e são os profetas, são aqueles que estão um bocado mais à margem, tem verdade tudo isso. Mas olha, profeta como um Papa como este foi um profeta, o Papa João Paulo II, sem dúvida, foi um profeta no meio da Igreja, mudou tantas coisas. E, portanto, estes Papas que eu conheci, qualquer deles, foram Papas, destes últimos Papas, que tiveram uma dimensão profética muito grande, de mudança. E é esta mudança que está em curso que é preciso confirmar e fazer com que tenha resiliência na Igreja para a sua continuação. Tem alguma indicação de quando é que haverá programa da visita do Papa a Portugal? Não, isso tem os seus tempos determinados, portanto, já esteve cá a Comissão, vão voltar, mais ou menos penso que as coisas devem estar mais ou menos já equacionadas, e isso tem sido diariamente falado, são constantes as comunicações da organização. Também agora, no que diz respeito ao santuário, estamos em comunicação para ir solucionando os problemas, verificando as condições e para marcar os... Mas isso eles têm o seu tempo. Já tem Roma, nesse aspecto, tem já a experiência das visitas papais e das jornadas e, portanto, eles estão seguindo isso. O Dr. José Ornelas esteve na recepção ao Presidente brasileiro Lula da Silva, também na sessão evocativa do 25 de Abril, e neste contexto dos 50 anos do 25 de Abril, que diagnóstico faz da democracia em Portugal? Bom, eu estava aqui perto, no 25 de Abril, vivia em Lisboa, e a partir de Alfragide, e sem dúvida foi um dos dias mais felizes e marcantes da minha vida, não tenho dúvida. E mais o processo que segui, porque depois, nesse verão, passei em Angola quando tinham começado os distúrbios já. Depois fui para Moçambique, estive lá na independência de Moçambique. Voltei em 76 para continuar a teologia, porque era estudante, e isso marcou toda a minha vida. E, portanto, para mim, o 25 de Abril é sempre uma data muito, muito importante. Agora,
o que vejo da democracia, lembro-me, e isso talvez dê para responder, na tarde do 25 de Abril de 74, quando já as coisas pareciam estar confirmadas, nós tínhamos um rádiozinho de ondas curtas que seguíamos as transmissões das colunas militares que eram enviadas para aqui e para ali. E então, quando aquilo já parecia seguro, depois da rendição do Carmo, etc., um padre italiano que tinha vivido o tempo do fascismo e tudo, e dizia-me: Ornelas, olha, isto é uma revolução, isto é um dia muito bonito, vocês vão recordar sempre. Mas o problema, agora é que começa a questão de construir a democracia. Esta é a revolução, com jeito, fez-se, e felizmente com pouco custo de sangue, mas depois é preciso construir a democracia. E isso não está feito de um dia para o outro. Levou tempo. Ontem o Presidente da República falou disso e das diversas concessões que se tinham, que os diversos atantes tinham nesse dia e que foram manifestando para o ajustar disso até encontrar o nosso caminho. E foram os 2, 3 primeiros anos foram cruciais, mas tivemos gente à altura. Agora, hoje, com a mudança radical deste mundo, com as dificuldades que nós temos e com a evolução também geoestratégica que está em curso, nós precisamos de rever de novo a nossa democracia. E os perigos estão aí à vista. Portanto, eu acho que a nossa democracia formalmente está consolidada, ninguém pensa voltar para o fascismo. Mas há movimentos na nossa sociedade que não deixam de preocupar. Mas acho que é para isso também que estamos aí. E é preciso que tenhamos consciência e que às vezes a corrupção, a situação de desencanto da população, isto pode ser muito grave, pois para a democracia, se a gente não tem, e sobretudo preocupa-me que os mais jovens tenham pouca apetência para se comprometerem na política. Como é que vê o facto de termos, por exemplo, em Portugal, ainda ontem no Parlamento se viu isso, um líder de um partido utilizar uma citação bíblica para defender as suas ideias, recorre várias vezes, portanto, à sua condição de católico ou de cristão, e inclusivamente publicando imagens a rezar numa igreja. Como é que não o preocupa este tipo de ação de um responsável político? Quer dizer, eu penso que toda a gente tem o direito de fazer a sua leitura das coisas segundo a ideia que tem, até da sua própria fé. Agora, esse filme já o vi muitas vezes. Aqui, quando eu estava convencido que nós estávamos, de facto, em África a defender a fé e o império. Isso foi a ideologia que me foi trazida. Eu foi preciso refazer tudo isso. E isso foi feito dentro da Igreja e foi feito dentro da sociedade. Quando chegou o 25 de Abril estava já numa outra mentalidade. Mas é muito fácil que a gente deixar-se ajustar por critérios que são de regresso ao passado. E dizer, estávamos muito melhor antes. E fazer da fé, a manipulação da fé é trágica. Isto é, a fé não é uma coisa que quando se faz isso e a gente é legítimo eu dizer, eu inspiro-me nisto para. Muito bem. Isso é legítimo para quem quer que seja. Mas antes de mais,
é preciso que isso tem de ser visto dentro de uma comunidade crente a dizer, sim, isso, as consequências, para saber se as consequências que tu tiras da leitura que fazes da tua Bíblia, se isso é realmente algo que é aceitável dentro de uma comunidade. Porque senão, cada um tem o seu Deus e tem os seus devotos. E isso também pode ser manipulação da própria imagem de Deus. Claro, e eu não digo que seja errado, levavam os soldados todos a Fátima para receberem a bênção de Nossa Senhora para ir combater. Ora bem, eu rezar para que os soldados fossem à guerra e voltassem é muito certo, mas depois dizer que Nossa Senhora que abençoa aqueles que vão para a guerra e para aquela guerra, isso já é outra história. E, portanto, para dizer, e como ontem foi dito, que Deus está connosco, é preciso ver connosco quem e em que sentido é que Deus está connosco. E isso, cada um pode ter as suas convicções, mas depois é preciso também, é a palavra de Deus, antes de mais, que nos julga, e nós não a julgarmos a palavra de Deus e a manipulá-la. A situação atual do país e de vários países está numa crise económica, está-se a abater sobre as famílias. Em Portugal, isso nos últimos meses tem sido particularmente visível. O Sr. Dom José, já em Fátima, na semana passada, falou da necessidade das medidas serem adequadas. Acha que o Governo deveria ter outras medidas? Aquelas que tem estado a pôr em prática são as adequadas? Ou que caminhos é que deveriam ser seguidos? Bom, eu acho que se alguém soubesse neste país assim com clareza e que pudesse dar indicações que era, isso é um exercício de política e que é num sentido nobre que eu lhe dou, que é realmente eu não tenho nenhuma dúvida da dificuldade que é gerir um país neste momento. Mas gerir o país, gerir a Igreja, etc. E mesmo opinar sobre coisas destas. Temos todos os conflitos que nós temos aí, a nível dos sindicatos e das diversas categorias de laborais, com problemas sérios. E problemas que o próprio Governo reconhece que são justas. Agora, para encontrar medidas para ir ao encontro dessas injustiças ou pelo menos questões que ficam em aberto e para encontrar soluções, boas soluções, isso já encontrar os partidos de acordo é mais difícil. Agora acho que aquilo que eu acho que é sempre aquilo que é mais importante, quer dizer, na luta política eu aceito também e não tenho dificuldade disso. Seria completamente fora de mão estar a pensar que isto se faz só assim por boas intenções. É claro que a defesa do próprio partido, das próprias ideias, das próprias coisas, tem de ser defendida nisto. Mas a minha questão que ponho põe-se realmente o que é que se põe na ordem das prioridades? Resolver os problemas do país e, portanto, mesmo ceder aqui e ali porque é o país que está em causa, ou encontrar simplesmente a lógica do meu partido, a lógica da minha corporação, a lógica do meu sindicato, a lógica de eu patrão ou o que for, quer dizer, e encontrar algum caminho que se fez neste sentido, que eu acho que foram coisas muito interessantes, onde chegaram para chegar, e este é o objetivo que eu penso que deve ser da política, é encontrar caminhos de convergências para que os problemas sejam resolvidos e que não fiquem franjas da população que ficam sempre deixadas para trás. E essas, quando eu falo de cuidar dos mais débeis e frágeis, aqui tem um caminho muito, muito especial. E as instituições da Igreja já estão a sentir a crise também? Em todo o lado, veja, e particularmente aquelas que têm a ver com os próprios, com as instituições que estão ao serviço de pessoas com dificuldades económicas.
o aumento, a Caritas há dias fez um balanço do aumento que têm, por exemplo, a própria Caritas, mas as IPSS e outras instituições que estão mais ao serviço dos mesmo os mais carenciados da sociedade, e como isso aumentou. Mas isso não é só na Igreja, é por todo lado, e como a Igreja está muito próximo disso, se sentia muito bem. Sr. Dom José Ornelas, muito obrigado por esta entrevista à Agência Eclésia e à Agência Lusa. Obrigado também ao João Gomes por termos estado aqui a conversar com o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa sobre os desafios para este segundo mandato na Conferência Episcopal Portuguesa. Foram esses desafios que partilhamos consigo no programa 70x7 de hoje. Desejo-lhe a continuação de um ótimo domingo e até amanhã, se os quiser.